Olá! Está começando o primeiro Flourish Tech Talk, uma série de vídeos organizados pela Flourish para debater as finanças e os bancos do futuro, abordando assuntos como inclusão financeira, digitalização de bancos, ciência comportamental e experiência do usuário. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre Open Banking com o CEO da Flourish, Pedro Moura, e o Bruno Diniz, especialista em inovação no setor financeiro e autor do livro O Fenômeno das Fintechs. E para mediar essa conversa, teremos o Bruno Capelas, jornalista especializado em tecnologia e head de comunicação do Canary, um dos fundos de investimento que acredita na Flourish. Yasmin, obrigado pela introdução. Prazer estar aqui. Eu sou Bruno Capella, sou Head de Comunicação do Canary, que é um dos investidores da Flourish. Estou aqui com o Pedro Moura, que é CEO da Flourish, e com o Bruno Diniz, especialista em fintechs, graduadíssimo, para a gente bater esse papo sobre Open Banking. Bruno, para a gente começar, o que é Open Banking? Como é que esse bicho funciona? Como é que você tem visto as coisas acontecendo nessa inovação aqui no Brasil e fora do Brasil? Bacana. Bom, antes de mais nada, obrigado, pessoal, pelo convite para bater esse papo e falar desse tema que, poxa, todo mundo está falando tanto e que está prestes a tornar uma realidade na vida dos consumidores aqui do Brasil. Então, a coisa tá para chegar rápido, né? Open Banking é esse movimento que a gente vê que empodera o cidadão em relação aos seus próprios dados financeiros, né? Então, a gente tem ali já alguns casos do Open Banking acontecendo, inclusive por força de regulamentação, né, em lugares como na Europa e no Reino Unido, e você tem, nesses lugares, né, uma obrigatoriedade das instituições financeiras em facilitar com que o cliente tenha essa possibilidade de pegar os seus dados transacionais, né, ou seja, as operações financeiras que o cliente já fez com uma instituição, né, como se fosse o extrato dele, de certa forma, e também os dados cadastrais, né, que são as informações básicas de cadastro que você tem, e você poder portabilizar isso com um toque, né, de uma forma muito fácil, para outros bancos, para outras fintechs, e a gente olhando o que tem de benefício, né, com essa simples troca, nessa portabilização de dados, a gente consegue destravar oportunidades no mercado, porque você encurta a jornada para que um novo player financeiro consiga te conhecer, né? Então, antigamente, a gente, acho que uma grande dor que a gente tinha no mercado financeiro, principalmente no brasileiro, em relação à substituição de serviços financeiros, né? Então, às vezes, você se mantinha numa instituição, mesmo às vezes estando insatisfeito com os serviços prestados, porque você pensava no tempo que você estava ali, você pensava que você já está um cliente que já acessou linhas de crédito e produtos de investimento, e você tinha receio de ter que iniciar uma jornada do zero em outro lugar, né? Por mais que alguma outra instituição possa te dar alguns benefícios, né? Agora a gente tem um mundo muito mais dinâmico em relação a isso, a ofertas, e não só ofertas, né? E também a novas experiências financeiras, que eu acho que um pouco do que a gente pode explorar aqui. O Brasil, né, como eu falei, ele está seguindo a rota do Open Banking regulamentado, né? Então, o próprio Banco Central colocou isso, ele está desenhando e está, aos poucos, né, em fases, deixando isso ao vivo, né, para o consumidor brasileiro. Mas a gente também tem outros países onde isso acontece em forma de movimento, né, como é o próprio caso dos Estados Unidos. A gente não tem regulamentação, mas a gente tem várias empresas que estão ajudando a permitir com que a gente tenha uma maior facilidade desse tráfego de dados, né, mas muito através de acordos bilaterais, né? Então, a gente tem empresas como a Plaid, por exemplo, nos Estados Unidos, que ela ajuda, né, você ter uma integração ali, uma facilidade para transitar dados entre instituições. Mas aí é uma realidade diferente, e a realidade regulamentada ela funciona muito para um país igual o Brasil, que tem uma concentração bancária, e talvez a gente precise desse movimento, né, dessa força de lei para fazer a coisa de fato acontecer e se tornar real. Legal. É engraçado isso que você falou da experiência de ter conta no banco. Eu tenho conta num banco até hoje, para essa coisa assim, é o banco que meu pai usa, mas não é o que eu uso e tá lá. Um dia eu vou ter conta lá, então tá lá, deixa a conta aberta, deixa a poupança lá aberta. Então, fica parecendo coisa de time, né? Que às vezes você torce para um time porque o pai torce, você fica naquele ciclo e no final do dia você nem se dá conta. Não é nem muito racional o porquê que você está ainda, né, com aquela experiência bancária, né? Mas enfim. Não, legal. Pedro, queria te fazer uma pergunta, acho que olhando um pouco para esse setor,
Muita gente entendeu o que era uma fintech aqui no Brasil como são os novos bancos, são as empresas que estão tentando roubar o espaço dos bancos, né? Uma coisa muito de rivalidade, de competição. E acho que no Open Banking isso muda um pouco. Acho que a Flourish está tentando fazer isso, está buscando construir caminhos que não precisem ser necessariamente de competição. Como é que você vê a relação entre bancos e fintechs no Open Banking a partir do que vocês estão construindo na Flourish? Sim, é algo bem entusiasmante, né? Você escuta o Bruno falar sobre a mudança que isso traz para o mercado brasileiro e o aprendizado de fora e os holofotes dentro do Brasil para o mercado externo, né? Essa liderança no elemento regulatório. A gente já viu um pouco do Pix, o que isso está mudando na vida das pessoas, e é só o começo. E nesse começo, como a gente pensa sobre o tema? A gente nasceu dentro dos Estados Unidos, onde tem um Open Banking de mercado, onde existe uma alta colaboração entre parceiros B2B, de empresas prestadoras de serviços para bancos. Existem mais de 10 mil bancos nos Estados Unidos. Sim, tem os tops bancos, mas a população ainda é bem servida com outros. E você vê fintech, você vê Facebook, você vê Uber, você vê várias outras instituições prestando serviços bancários para o consumidor. E isso é parte da rotina dele. Então, o que a gente vê como uma grande oportunidade do Brasil? O mercado onde a gente tinha 3, 4 instituições controlando grande parte do mercado e servindo uma certa parte da população bem, mas toda a outra população com serviços alternativos, buscando outras opções, ou até mesmo desbancarizado, e você vê com a pandemia uma alta bancarização, mas não é só bancarizar, é como você termina engajando, adicionando valor, e queira ou não, inovação, você inovar sozinho, você consegue chegar a inovar, mas num formato de Open Innovation, colaboração, especialistas, e mais no formato de Open Banking, que você tem elementos regulatórios, você tem que ser bom em adicionar valor ao usuário, porque o poder vai ser dado para ele ou ela, em termos de seus dados, aonde ele usa, a quem ele decide oferecer, e a proposta nossa é ser parte do quebra-cabeça, onde a gente está oferecendo saúde financeira para o usuário final, mas também para o banco fica muito claro, você não tem que construir toda a arquitetura, você não tem que construir os elementos de experiência, a gente está trazendo não só a gamificação, a parte de ciência comportamental, mas todo um plugin que você termina implementando totalmente white label para a solução, então você coloca sua marca, sua personalidade. Então, o que é que a gente vê? A gente vê uma alta oportunidade de ser um pedaço do quebra-cabeça, um módulo no qual lhe dá mais tempo, de mais velocidade de estar no mercado, inovar e iterar, e eu vejo isso como a nova realidade. Então, você vê desde varejistas que têm experiências financeiras, antes eles precisavam bastante das instituições financeiras para dar esse serviço, mas hoje eles estão criando, abrindo novas oportunidades. Você tem oportunidades de bancos que eram muito especialistas em um nicho de mercado, agora tendo a oportunidade de co-criar com fintechs, com outros bancos, adicionando maior valor para o usuário final. Então, eu acho que o momento que a gente vive no Brasil, existe uma baita oportunidade desse tipo de criação e geração de novos produtos que, no final do dia, ajuda o consumidor final, ajuda a instituição e gera uma certa maior competição, mas essa co-opetition, né, como dizem em inglês, essa criação termina gerando muito mais, incrementando a pizza no final do dia. E eu acho que esse tipo de modelo é o modelo de negócio do futuro. Não mais aquele modelo de você, do setor bancário, somente fazer dinheiro com taxa ou juros. Abre todo um leque aí de oportunidades. Muito legal, Pedro. Obrigado aí por dividir, acho que alguns detalhes, tem muita coisa interessante. Queria a opinião do Bruno sobre como as instituições financeiras estão se adaptando a isso. Porque uma coisa é você partir de um lugar desafiador, né, desafiante, e propor parcerias, propor colaboração. Outra é você estar no papel de um incumbente e não necessariamente querer perder essa concentração, querer perder esse poder. Como é que você está vendo as instituições financeiras aqui no Brasil olhando para isso? Bom, isso, Capelas, leva a gente para uma realidade diferente, né, para as instituições. Assim, a gente viu nos últimos anos, obviamente, muitos bancos realizando parcerias com fintechs, né, então fazendo coisas em conjunto. Então isso começou a acontecer, mas a realidade de Open Banking empurra a gente ainda mais
para um cenário que tem sido chamado globalmente um cenário de plataformização do mercado financeiro, né? Porque agora você começa a ter cada vez, né? Primeiro é bom, antes de a gente avançar nisso, olhar como era o mercado financeiro antes, né? Durante muito tempo, os bancos eles verticalizavam todas as operações dele. Então, ele fazia desde criar o produto internamente, distribuir o produto nos próprios canais. Então, era tudo muito assim verticalizadão e assim tinha também a própria rede de agências que era uma parte aí de tijolo que ele tinha construído para isso, né, brick and mortar aí, que ajuda a fazer essa distribuição. Com as mudanças que a gente já teve com a realidade mais digital, essa coisa foi perdendo relevância, e agora, com o Open Banking, isso empurra ainda mais, porque agora o cliente ele tem vai ter, né, uma facilidade muito maior de substituição. Então, para isso, até para fazer uma retenção maior dos clientes, os bancos vão ter que aprender a jogar um jogo diferente, né? E é um jogo de colaboração muito mais intenso, que a gente acaba chamando, como eu falei, e agora retomo de novo, né, a plataformização do mercado financeiro. Se a gente olhar fazendo um paralelo com empresas de tecnologia, elas já jogavam o jogo da plataforma, né? E foram bem sucedidas nisso. A gente tem o Facebook, a gente tem o Google, né? São empresas que estão ali, elas têm um core ali, ela tem uma interlocução com o usuário, mas ela vai se plugando e conectando com várias empresas e orquestrando esse ambiente que é muito maior, onde a gente tem mais ganha-ganha, né? Por mais que a gente o mercado ainda se questione sobre o poderio das big techs, somente nessa questão, é inegável falar que eles souberam articular plataformas. E os bancos vão ter que fazer isso. Fazer parcerias que tragam valor para o seu cliente final, né? E como a gente consegue plugar essas peças e, inclusive, estar presente em diferentes momentos. Você vai estar distribuindo, às vezes, junto a um outro player, você vai estar possibilitando, às vezes, que uma instituição varejista, por exemplo, faz a oferta de produtos financeiros, né? A gente tem nos Estados Unidos, inclusive, quando a gente olha a Apple, o Apple Card, por exemplo, é o Goldman Sachs, que é a instituição financeira que está ali por trás, né? E também o Mastercard ajudando a dar o estofo para que isso aconteça. Então, são papéis novos que quem ainda está muito acostumado com a visão de jogar olhando muito para o umbigo, o jogar olhando muito nessa teoria da verticalização, vai sofrer e eu arrisco a dizer que não vai sobreviver, tá? Então, vai ser uma mudança forte de paradigma amparada por uma nova realidade tecnológica e de regulamentação, né? Adicionando rapidamente, Bruno, só desculpa interromper, é interessante também o elemento de talento, né? Você constrói isso como 10 anos, 15 anos atrás no Brasil, os bancos era quem atraiu o melhor talento nesse jogo. Ainda atrai muito bom talento, mas hoje no mundo de inteligência artificial, ciências comportamentais, regulação, adaptações, plataforma, arquitetura, você coloca todos esses quebra-cabeças, você escolhe construir tudo interno, o tempo que você leva para inovar é grandíssimo. E você já vê isso em vários outros locais, que tem empresas especialistas em segurança, empresas especialistas em engajamento, retenção, fidelidade. E aí é muito importante esse alinhamento de valores, missão, entendimento de quem é o consumidor final e poder colocar esses quebra-cabeças junto. E é inevitável essa colaboração para gerar maior valor no final do dia. É muito legal, isso é muito legal. E é muito interessante pensar como essa visão tem que passar por uma se despide de alguns valores, de alguns conceitos antigos. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. E acho que está muito claro o benefício em alguns aspectos de quem está fazendo isso já. De empresas aqui no Brasil, alguns consumidores já conseguem entender como isso funciona. Mas eu acho que não é todo mundo que entendeu. Eu acho que muita gente, apesar da revolução que a gente viu aí nos últimos anos, não sacou ainda o que é essa mudança e o que o Open Banking, por exemplo, como parte dessa mudança vai trazer. Eu acho que eu queria um pouco do Pedro, mas o Bruno, se quiser complementar também depois, acho que é legal. O que muda na vida de quem usa serviços financeiros, serviços bancários, ter o Open Banking? No final do dia eu vou ter mais dinheiro na minha conta? Como é que vai ser isso? Assim, eu vou ficar menos tempo numa fila ou usando um aplicativo? O que muda? Assim, eu vou ter mais dinheiro? Vai ser mais legal? Vai ser mais fácil?
quais são as vantagens? Porque senão parece só um monte de coisa assim, papo de gente que gosta muito de tecnologia, mas e a minha vida? Sim. A gente viu um exemplo disso muito claro com o programa do governo. Durante uma pandemia, a gente tinha que rapidamente levar dinheiro para várias pessoas e a gente tinha um sistema que a gente desembolsou o dinheiro nessas contas. Mas não é só digitalizar e colocar o dinheiro aí. É como isso significa mudança. E a primeira fase do Open Bank com o Pix, ele já abriu grandes portas. Eu estava na praia em Natal e toda pessoa já aceitava Pix imediatamente dentro da conta, naquela mesma conta que foi aberta em parte do incentivo que foi recebido pela primeira vez. E o Pix é só uma janelinha do que isso vai ser, em termos de como isso muda a pessoa. E queira ou não, na sociedade que a gente vive, o serviço financeiro está na fábrica da sociedade. E se a gente, com o Open Bank é uma ferramenta e uma tecnologia. Se você não tem empresas, pessoas pensando em como criar produtos responsáveis que vão empoderar essas pessoas a ter vidas saudáveis melhor, o banco vai perder essas instituições, porque vão ter pessoas que vão entender esse consumidor e poder gerar valor e, com isso, ter uma sustentabilidade de ter esses clientes digitalizados, mas o usuário final, no final do dia, eu acredito que é grande parte da nossa missão de empoderar pessoas a tomar melhores decisões. E a gente tem a tecnologia, as ferramentas e como criamos isso. E no final, como consumidor, com o passar do tempo, eles querem estar com quem está adicionando valor para eles, seja facilitar a transação, seja ele ou ela ajudá-la a construir seus sonhos, de voltar a estudar, de ter acesso à sua moto, de empreender. E ele vai buscar as instituições que de verdade estão ajudando ele ou ela a chegar lá. E com isso, como o balanço aqui está, como você empodera pessoas a criar hábitos financeiros saudáveis e gerar maior lealdade com essa instituição financeira. E a gente já vê bastantes instituições de nicho no mercado que estão fazendo isso muito bem. Mas para fazer isso, você precisa de dados, informação, engajamento, não é só transaciona, aqui está a minha conta. Então, isso é ultramente importante. E o Open Bank força isso e o impacto na vida final do usuário, que estão ajudando Maria e João a criar um pezinho de meia, talvez não depender de um crédito muito de um agiota, de certas pessoas, sim, um crédito responsável, ou talvez ajudar ele ou ela a poupar dinheiro pagando sua conta de luz pela internet, tendo certos incentivos. Tão fácil quanto é, talvez, abrir o seu WhatsApp ou usar o seu Instagram, e isso é a direção que o sistema bancário tem que ir. Bom, do meu lado, eu acho que para acrescentar isso, eu acho que tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, tá, que a gente pode gerar em cima de Open Banking. Mas para tentar tangibilizar e tornar isso um pouco mais circunscrito aqui para a realidade do consumidor final, eu acho que tem 3 elementos importantes para considerar. Um deles é a conveniência. Né? A gente tem uma muito maior conveniência na utilização de serviços financeiros. Eu dei aquele exemplo da substituição, tornando muito mais fácil. Então, você tem um produto que você quer na hora que você precisa, de uma forma bem conveniente. Outra, personalização. Como a gente está falando de dados, né, de tráfego de dados, a gente pode chegar no nível de personalização sem precedentes, né, porque você vai conseguir, de fato, trazer um componente, e a personalização para várias coisas, seja para, de fato, ensinar o gap que você tem em educação financeira, por exemplo, que eu acho que é algo que pode ser feito aqui nesse sentido, como também em relação a produtos de crédito, produtos de seguro que tem a ver com a minha realidade, com a minha rotina, com meus hábitos. Então, isso também é uma coisa. E outra diz respeito a menores custos, né? Porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma oferta muito mais abundante, com isso a gente tem uma competição maior, isso acaba, né, traduzindo em menores custos financeiros, o que acaba gerando a inclusão financeira. Então, cada vez mais a gente tem produtos financeiros mais baratos e mais pessoas tendo a chance de usar, e uma melhor precificação desse risco desse usuário, principalmente quando a gente fala em termos de crédito, né? Então, esses são os benefícios finais. Agora, tudo que pode ser criado para chegar nisso são muitas possibilidades, né? E eu vivo sempre dizendo que eu gosto muito da analogia que o próprio Banco Central usa a respeito da internet, né? Falar assim, é como se o Open Banking fosse a internet para o sistema financeiro, porque no começo da internet a gente via poucos casos de uso, né, mais óbvios, né, que iam desde o e-mail ao buscador, e aí essa coisa foi sofisticando. Hoje a gente vê Uber e vários outros produtos, né? Então, quando a gente também está falando de dados dentro de uma realidade onde a gente tem tudo isso acontecendo de forma regulada e de uma forma muito mais intensa, pelo menos no caso agora que a gente está falando aqui do Brasil,
a gente consegue também ver primeiro esses benefícios de crédito mais barato, né? Eu consigo uma oferta de crédito melhor. Daqui a pouco a gente está falando de personalização ou de utilização. Eu não necessariamente preciso acessar a conta do meu banco, a conta que eu tenho no banco, no aplicativo do banco. Eu posso fazer isso de um outro aplicativo de gestão de finanças pessoais. Eu posso fazer tudo daquilo dele, né? E outras coisas que a gente nem consegue imaginar agora. Então, e tudo isso se unindo para entregar esses benefícios que eu falei para o cliente final. Essa portabilidade é interessante, né? De também como a portabilidade dos dados e a inclusão de dados de outros lados termina facilitando a vida e o contexto do usuário final, né? Não fica aqueles silos, informações guardadas em certas caixinhas, você termina juntando uma visão mais holística, né? Isso é muito legal, como parte de uma firma de venture capital. Eu acho que é muito legal enxergar a possibilidade que isso tem de destravar valor para as pessoas, né? Um mercado gigantesco, a gente está falando de uma das maiores setores do Brasil, as principais empresas do Brasil estão hoje nesse mercado, e tem uma possibilidade muito grande de destravar valor para as pessoas e tornar a vida das pessoas mais fácil, mais simples. E acho que eu gosto muito do que o Pedro falou, de realizar sonhos, de realizar pequenas missões, que as pessoas não precisem passar muito tempo perdendo tempo da vida delas atrás de uma coisa específica. Elas conseguem se dedicar aos sonhos delas e realizá-los, não só almejá-los. Acho que isso é muito legal. Pedro e Bruno, acho que assim, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu acho que foi um papo riquíssimo para quem queria entender um pouco mais sobre o Open Banking, mas eu queria entender como é que vocês veem o futuro de finanças pessoais no Brasil. Claro, a gente já deu algumas pistas aí nos últimos minutos, mas queria saber como é que vocês veem isso, se tem algum comentário final, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar. Pessoalmente, eu estou no mercado financeiro há mais de 10 anos e eu acredito que serviços financeiros vai muito além de uma estatística. Ele vai da habilidade de ajudar alguém com uma ferramenta a chegar no seu sonho. E eu acho que o nosso trabalho de quem está construindo, de quem está influenciando o sistema, o nosso trabalho é como a gente facilita esse processo das pessoas chegar no sonho dela. Não vai ser todo mundo que entende tanto de tecnologia como a gente entende, tanto de finanças, de que tipo de fundo existe. No final do dia, o nosso trabalho é facilitar e potencializar o melhores das pessoas. E eu acredito que, pelo menos do nosso lado, as pessoas que a gente vem unindo e os parceiros, essa missão compartilhada de facilitar as vidas das pessoas a chegar nos seus sonhos. Isso significa personalização, contextualização de quando você está oferecendo algo na vida da pessoa. Você não precisa aprender tudo sobre finanças, você não precisa entender sobre investimento, seguro, mas sim, na hora que você precisa, é importante ter aquilo na sua frente e algo que seja responsável. E eu acredito que a gente está caminhando nessa direção. No mercado onde a gente tinha as maiores taxas de juros do mundo, a gente tem uma baita oportunidade de mudar esse patamar e drasticamente mudar a vida dos brasileiros. Então, isso me entusiasma e eu acho que tem uma baita oportunidade aí na frente para a gente. Bom, eu entendo que a gente tem uma realidade de serviços financeiros cada vez mais pessoais, né? Na verdade, você, com a questão da personalização, você poder ter uma visão mais clara de coisas que fazem sentido para você, conseguir identificar, inclusive, gaps que talvez você não conseguiria enxergar porque você não consegue ter acesso a uma visão geral, né? Como o Pedro mesmo colocou, uma visão holística da forma como você gasta, da forma como você consome, os produtos que você tem ou deixa de ter no momento que você precisa. Então, a gente está escalando para uma realidade onde, de fato, o serviço financeiro se apresenta naquele momento da necessidade, né? E, principalmente, às vezes até se antecipa para quando nem você sabia que estava precisando, e isso é uma realidade que eu coloco, inclusive, quando a gente olha um pouco na questão das finanças de empresas, né? A gente está indo para um mundo onde a gente vê serviços financeiros embutidos dentro de ferramentas de ERP, por exemplo. Então, a partir daí, você consegue ter um motor poderosíssimo, sabendo, inclusive, quando vai furar teu caixa ou não, ou qual é o momento ideal. Então, é tipo realmente uma questão de antecipação muito grande de necessidades e trazendo aquilo ali, a oferta que mais faz sentido, inclusive na hora de precificar o risco disso, né? Então, são tempos muito interessantes que a gente vai ter daqui para frente que vão alterar um pouco a lógica de como a gente vê o mercado hoje.
Bom, muito bom. Acho que tem muita coisa boa aqui. Até eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para deixar decantar esse monte de ideias bonitas que passaram aqui, o Pedro e o Bruno trouxeram para a gente. Brincadeiras à parte, pessoal, queria agradecer muito a presença do Pedro e do Bruno aqui. Acho que foi um papo super legal sobre Open Banking, sobre finanças pessoais, sobre hábitos com serviços financeiros. É um prazer estar aqui. Eu agradeço e passo a palavra de volta para a Yasmin, que tem um recado final para vocês. E este foi o primeiro episódio do Flourish Tech Talk. Fique ligado nas nossas redes sociais e no canal do YouTube para as próximas conversas. Até mais!